mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, mais de 3 milhões de dólares ganhos apenas com OnlyFans, a Kourtney Claney, mais conhecida como Courtney Taylor, era muito bem sucedida. Porém, em 3 de abril de 2022, seu destino mudou drasticamente. E com isso, muitos segredos vieram à tona. E antes de você continuar ouvindo esse caso, eu vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito aqui com a produção do meu conteúdo. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Kourtney Claney nasceu em 21 de abril de 96. Ela e sua família moravam no Texas e lá foi onde a Kourtney e sua irmã Morgan cresceram. Seu pai era formado em finanças e trabalhava como consultor financeiro, então eles tinham uma boa renda. E é dito que os pais delas faziam tudo o que elas queriam, tanto que muitos a consideravam meninas mimadas. Quando a Kourtney estava no 2º ano do ensino médio, ela praticava várias atividades físicas, incluindo futebol, ginástica, vôlei, mergulho e equitação. Ela também adorava o mundo do teatro, ela gostava de atuar e dançar, e ela começou a fazer aulas de todas essas coisas aos 13 anos de idade. Então ela gostava muito de atividade física e por isso, após terminar o colegial, ela participou e ganhou várias competições de levantamento de peso. Percebendo que a faculdade não era o caminho certo para ela, a Kourtney decidiu desistir do curso e ela passou a se concentrar em outras aspirações, como em suas mídias sociais. Ela começou a notar que as fotos dela na academia ganhavam muitos likes no Instagram, então ela começou a postar diariamente sobre sua rotina fitness. E rapidamente, a sua rede lá no Instagram cresceu muito e ela ficou muito famosa. Ela ganhou mais de 1 milhão de seguidores e isso levou que ela ganhasse vários patrocínios. E aí, quando o OnlyFans foi criado em 2016, ela viu uma oportunidade de ouro para ganhar ainda mais com as suas fotos e vídeos. E em menos de 3 anos, usando essa plataforma, ela ganhou mais de 3 milhões de dólares. Então a Kourtney parecia ter muita sorte, porque ela era uma moça muito bonita, conseguiu ficar rica através disso e ainda tinha uma família que a apoiava em tudo. Porém, tinha algo faltando em sua vida aparentemente nessa época, que era um companheiro. Em 2020, quando a Kourtney estava decolando nas suas redes sociais, ela conheceu um rapaz chamado Christian Obaselli, que era carinhosamente apelidado de Toby. Ele nasceu em 12 de abril de 94 e também cresceu em Dallas, no Texas. Durante o ensino médio, ele estudou na Murphy Middle High School e foi quando Toby se apaixonou por basquete e futebol. Ele se destacou muito pela sua habilidade nesses esportes, mas também por causa do seu carisma. Ele era um cara bem-humorado, amoroso e estava sempre disposto a ajudar qualquer um dos outros jogadores mais jovens. E quando adulto, o Toby mergulhou no mundo das ações e ele era também muito bom nisso. Através disso, ele ganhou bastante dinheiro, o que era suficiente para viver uma vida muito confortável. Então, em 2020, o Christian se apaixonou pela Kourtney, assim que ele a conheceu, e ela também se apaixonou por ele. Então, em poucas semanas, eles começaram um relacionamento sério. Os amigos deles afirmaram que no começo o namoro parecia muito legal, eles se divertiam muito juntos e pareciam estar muito apaixonados um pelo outro. Porém, alguns meses depois, as coisas começaram a mudar. O relacionamento se tornou algo problemático para os dois. Os amigos que conheciam o Toby antes dele começar a namorar a Kourtney viram uma mudança muito preocupante nele. Antes ele era um cara feliz e cheio de energia, mas depois de começar a namorar com a Kourtney, ele parecia estar sempre estressado, preocupado e retraído. Isso estava ocorrendo porque a Kourtney era muito controladora com o Toby. Ela costumava ficar chateada com qualquer coisa. Ao longo do tempo, o Toby se afastou dos seus amigos e a Kourtney, quando ficava brava, berrava a plenos pulmões com o namorado. E ela começou a ter atitudes violentas com ele, como por exemplo, bater no peito dele e também nos ombros dele. E mesmo com um relacionamento problemático entre os dois, eles continuaram juntos. E como o sucesso da Kourtney sendo uma modelo do OnlyFans que fazia conteúdos adultos estava crescendo cada dia mais, o Toby tomou a decisão de se tornar o assistente pessoal dela. A partir desse momento, eles começaram a fazer tudo juntos, viagens a trabalho, e ele ficava sempre atendendo ali as necessidades dela. Ele trabalhava para ela. E a Kourtney, além de ser uma moça um tanto quanto violenta, ela também tinha outros problemas. Ela passou a frequentar bares e também baladas, e começou a abusar do consumo de álcool.
E então, por causa disso, as brigas do casal foram ficando cada vez mais violentas. Ela chegou a ser autuada 2 vezes por dirigir alcoolizada, e em julho de 2021 a polícia foi chamada depois que ela jogou um copo de vidro na cabeça do Toby em Las Vegas. Ela admitiu que de fato tinha jogado copos e pratos no seu namorado durante essa briga, e por causa disso a Courtney foi detida por 12 horas durante a noite. E apesar de quase ter sido gravemente ferido, o Toby se recusou a prestar queixa contra ela, e ele na ocasião implorou para que ela fosse liberada pela polícia. Depois desse episódio, o casal acabou se mudando do Texas para dar um recomeço na vida deles. O Toby amava Londres e queria se mudar para lá, mas a Courtney queria morar em Miami. E então, em janeiro de 2022, eles decidiram se mudar de Austin para Miami. A Courtney estava ganhando muito dinheiro nessa época e ela escolheu morar em um apartamento enorme e bem luxuoso. O apartamento tinha 3 quartos, 3 banheiros e vistas espetaculares para o mar. Seu apartamento era bem luxuoso e por causa disso é claro que o aluguel não era barato. E de fato foi confirmado que a Courtney gastou uma quantia enorme de dinheiro para morar naquele local. Apenas com o aluguel ela gastava $10 mil por mês. Nessa época ela costumava se gabar de pagar o aluguel sozinha e sempre que o casal tinha uma briga, ela ameaçava de expulsar o Toby se ele se comportasse mal. Depois de se mudar para Miami, ela mais uma vez passou a frequentar baladas e bares da região. E seu comportamento começou a piorar novamente. Em março de 2022, durante uma participação em um podcast chamado We in Miami, ela falou sobre ser uma pessoa tóxica. Ela disse que odiava ser controlada e é engraçado nessa conversa que ela não cita em momento nenhum que ela era comprometida. E ela fala que realmente ela era uma pessoa tóxica, que ela não gostava que os homens controlassem ela, mas ela era controladora. E durante toda a entrevista ela fala sobre sair com caras ricos e ela responde as perguntas como se fosse uma mulher solteira. Enquanto nas redes sociais ela parecia uma mulher perfeita, muito bonita, rica, famosa, na sua vida privada, ela era completamente desequilibrada, principalmente com Toby. Ela gritava e xingava ele, inclusive tinha alguns xingamentos com um cunho racista. E durante as brigas, ela chegou a destruir o próprio apartamento e quartos de hotéis em viagens. E também teve uma ocasião que ela jogou os pertences do Toby pela sacada do seu apartamento. Mas sempre depois dessas explosões, ela pedia perdão ao Toby. E aí ela comprava muitos presentes para ele para tentar se redimir. E eles sempre voltavam. Inclusive tem uma filmagem de uma câmera de segurança do elevador onde a Courtney aparece atacando o Toby durante uma discussão. Mas apesar de toda essa agressividade, quando a polícia era chamada, ele sempre a defendia. Em novembro de 2021, durante uma briga, a Courtney esfaqueou a perna do Toby. Então era bem claro que as coisas entre os dois estavam piorando dia após dia. Em uma mensagem de texto que ele mandou para ela nessa época, ele disse que mesmo machucado e com a perna doendo por causa da facada que ele levou, ele acordou feliz ao lado dela. A levou para Las Vegas, bebeu e comemorou com ela só para vê-la feliz. Ele falou que mesmo com dor, ele apenas deixou isso para trás e esperava que o dia seguinte seria melhor na vida do casal. Em outra mensagem de texto enviada em março de 2022, o Toby disse, abre aspas, o amor vai me matar, e se a faca cortasse meu lábio, e não fosse a minha barba? E se fosse minha bochecha, meu olho? O que pode acontecer da próxima vez? Fevereiro foi o pior mês que tive até agora. Fui traído, levei um tapa nos meus pontos que reabriram novamente. Estou apenas tentando tirar algumas coisas do meu peito antes da terapia, fecha aspas. Então, na verdade, o Toby e a Courtney terminaram e voltaram várias vezes nos 2 anos em que estiveram juntos. Mas em março de 2022, as coisas pareciam ter piorado muito entre os dois. A Courtney estava com 25 anos nessa época e o Toby com 27. E a polícia já tinha sido acionada para ir até o apartamento 2 vezes, e 12 ligações haviam sido feitas desde então. O comportamento da Courtney tinha se tornado muito mais problemático e ameaçador, e ela sempre ameaçava de expulsar o Toby do apartamento quando eles discutiam. Mas como ele morava lá oficialmente, mesmo que ela chamasse a polícia, ela não tinha o direito de retirar ele do apartamento, de acordo com a lei.
sem ele ter arrumado um lugar para ficar antes. Então não adiantava ela chamar a polícia e pedir para que ele fosse retirado do apartamento. Os policiais não poderiam tirar ele de lá porque ele morava lá. E na última semana de março de 2022, ela até pediu para sua mãe para ficar com ela por uma semana no apartamento enquanto ela tentava expulsar o Toby de lá. A Courtney havia terminado com o Toby nessa ocasião e queria que ele fosse embora do apartamento. Ele passou 6 dias dormindo em um pequeno sofá que ficava no hall do apartamento, ali na salinha do elevador, e durante esse período, a mãe da Courtney ficou com ela no apartamento. Porém, em 1º de abril, a mãe dela resolveu voltar para o Texas, e então deixou a Courtney e o Toby resolver as coisas sozinhos. No dia seguinte, a polícia foi chamada ao apartamento da Courtney. Segundo o porteiro do prédio, ele chamou a polícia depois de vizinhos escutarem uma discussão acalorada entre os dois. A Courtney tinha implorado para o porteiro não chamar a polícia nessa ocasião, porém, quando os policiais chegaram ao saguão do prédio, ela mudou completamente sua postura. Ela agiu como se a ideia de chamar a polícia tivesse partido dela. Durante a conversa com os policiais, ela entrou em contradição algumas vezes e acabou deixando até os policiais irritados na ocasião. E durante essa conversa, ela falou que queria entrar com uma ordem de restrição contra o Toby. E o policial orienta que ela vá ao tribunal para que isso seja feito. O relacionamento problemático da Courtney e do Christian estava agora bem evidente para os policiais e também para os vizinhos do prédio. E estava claro para todos que o melhor era que eles não continuassem juntos. Porém, logo após que os policiais foram embora, os dois fizeram as pazes, mas não por muito tempo. Apenas algumas horas haviam se passado desde o momento que a polícia tinha deixado o apartamento, e então, no dia 3 de abril, às 4h57 da tarde, a emergência foi acionada. No telefone era o Christian dizendo que ia morrer e que não estava mais sentindo seus braços. E realmente, se você ouvir a gravação dessa chamada, já parece que ele estava perdendo a consciência, porque ele não estava conseguindo nem passar o endereço de onde ele morava. É possível também ouvir a Courtney pedindo ajuda e perguntando para o namorado qual era o endereço deles, e ele então finalmente fala o endereço para a atendente da emergência. Policiais e paramédicos foram enviados para o apartamento e quando chegaram lá, encontraram uma cena horrível. O Christian estava nos braços da Courtney e tinha levado uma facada no peito. E ele estava sangrando sem parar. Ao inspecionarem o apartamento, os policiais encontraram várias poças de sangue. Então, aparentemente, o Toby ficou sangrando por um bom tempo antes da emergência ser chamada. Foi encontrado sangue na ilha da cozinha, no quarto principal do casal, no banheiro e na sala de estar. Os policiais mandaram a Courtney esperar fora do apartamento enquanto eles inspecionavam o local e as testemunhas viram que ela estava coberta de sangue. E nesse momento ela ficou no chão, sentada no chão, beijando seus cachorros. O Toby foi levado às pressas para o hospital e com a quantia de sangue que ele havia perdido, ficou claro para os médicos que eles deveriam correr contra o tempo para manter o Toby vivo. A Courtney admitiu que havia esfaqueado ele, então ela foi imediatamente levada à delegacia para um interrogatório. Ela falou com os policiais sem a presença de um advogado e todo o interrogatório durou mais de 4 horas. E ela falou que tudo o que tinha acontecido parecia um borrão na sua mente. Os policiais ainda falaram para ela que ela tinha o direito a um advogado e também tinha o direito de permanecer calada, porém, ela quis dar o relato dela. E de acordo com o relato da Courtney, ela e o Toby fizeram as pazes logo depois que os policiais foram embora. E na manhã seguinte, eles ficaram bem pela manhã e o Toby saiu por volta da 1h15 da tarde para dar uma volta e esquecer um pouco das brigas que eles estavam tendo. Enquanto isso, ela passou a maior parte da tarde no telefone com a sua mãe, lavando a roupa e também em determinado momento assistindo canais que contam sobre true crimes. Às 4 da tarde, a Courtney fez uma live no Instagram que durou meia hora e encerrou às 4h33 da tarde, que foi quando o Toby chegou em casa com um sanduíche do Subway. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar ruins de novo entre os dois. A Courtney estava mais uma vez com raiva dele, porque aparentemente o Toby parou de compartilhar sua localização com ela, e como ela não confiava nele e era uma pessoa muito controladora, isso foi motivo para iniciar mais uma briga violenta. O Toby usava o aplicativo Find My Friend para compartilhar sua localização com a Courtney. Esse aplicativo é usado principalmente para fins de segurança, mas infelizmente alguns casais com relacionamentos problemáticos acabam usando isso para vigiar seu parceiro, e era o caso da Courtney.
A Courtney alegou que durante a briga, o Toby a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão. Ela falou que ligou para sua mãe pedindo ajuda e isso teria deixado ele ainda mais irritado. Ela falou que o Toby começou a agredir ela e ela, para se defender, pegou uma faca na cozinha e pediu para que ele não se aproximasse dela. Mas ela disse que nesse momento o Toby foi para cima dela novamente e então ela tacou a faca nele de uma distância de aproximadamente 10 pés. Mas ela falou que ela não tinha ideia que a faca o acertaria daquela forma. Ela falou que então ele foi atingido, começou a sangrar e ao invés de ligar para a emergência, ela resolveu ligar para sua mãe. E aparentemente se passaram 13 minutos antes dela ligar para a emergência. Então 13 minutos cruciais para a vida do Toby foram perdidos. Enquanto isso, ele ficou sangrando pelo apartamento. Durante o interrogatório, a Courtney afirmou que não teve a chance de pensar sobre o que iria contar para a polícia. E essa é uma frase bem suspeita, porque se ela estava falando a verdade para os policiais, ela não precisaria pensar em uma história para contar para eles. Cerca de 2 horas após o interrogatório, foi revelado que o Toby não havia resistido aos ferimentos. Os amigos e familiares do Christian ficaram devastados ao saber da tragédia. E, inclusive, a Courtney foi avisada pelos policiais ali durante o interrogatório que o Toby havia morrido. Na hora, ela pareceu ficar bem surpresa. E ninguém que era próximo do Toby imaginava a vida que ele estava levando com a Courtney. Ninguém sabia do relacionamento problemático deles. Então, quando os amigos dele e a família dele ficou sabendo que a Courtney havia o esfaqueado, eles foram pegos completamente de surpresa. A Courtney foi voluntariamente internada em uma ala psiquiátrica para avaliação sob uma lei que fornece serviços de saúde mental de emergência. Mas é aqui que as coisas ficaram muito desconfortáveis para os investigadores, porque nem mesmo 2 dias depois disso, ela teve alta do hospital e voltou à sua vida normal. E como se não fosse estranho bastante, os investigadores determinaram que tudo não tinha passado de uma briga doméstica e que a Courtney agiu em legítima defesa e, portanto, não seria presa. Obviamente, a família do Toby não gostou nem um pouco disso, ainda mais quando souberam que os investigadores chegaram a essa conclusão em menos de 24 horas de investigação. Enquanto isso, os dias se passaram e logo a Courtney voltou para sua vida normal. Inclusive, ela já estava saindo com seu pai e com seu irmão para beber juntos. O advogado da Courtney conseguiu convencer a polícia de que as ações dela foram em legítima defesa e que o Toby era o culpado por sua própria morte. Então, como os policiais haviam comprado essa história, a Courtney era oficialmente uma mulher livre. Mas é claro que isso não impediu a família do Toby a buscar incansavelmente por justiça. A família dele imediatamente contratou um advogado e esse advogado conseguiu juntar evidências o suficiente, como mensagens de texto trocadas entre o casal e áudios que o Toby tinha gravado de discussões entre os dois, que deixavam evidente que, na verdade, o Toby era de fato a vítima da situação. A família do Toby criou um fundo de arrecadação para ajudar a pagar pelo funeral dele e, enquanto isso, a Courtney estava no Texas gastando mais de $1 milhão. Ela foi embora de Miami e em 22 de junho, apenas 2 meses após a morte do seu namorado, ela comprou uma mansão luxuosa de $1,4 milhões, próximo da casa da sua família. A casa tinha cerca de 900 metros e ficava em Lake Point, no Texas, e tinha 4 quartos, 4 banheiros, um ofurô e 3 grandes decks. Além disso tudo, ela transferiu $1,2 milhões para a conta bancária do seu pai. Porém, mesmo esbanjando dinheiro, sendo assassinato ou legítima defesa, tudo o que tinha acontecido teve um impacto no psicológico da Courtney. Ela sempre bebeu muito, conforme eu falei, mas após a morte do Toby as coisas pioraram. Então logo ela foi internada em um centro de reabilitação no Havaí, onde ela ficou por várias semanas para tentar ficar sóbria. Enquanto isso, o advogado da família do Toby correu com as provas contra a Courtney e também com os procedimentos jurídicos para que ela pagasse pelo crime. Em 10 de agosto de 2022, a Courtney foi presa no Havaí, sob acusação de assassinato em 2º grau. A promotoria alegou que demorou para prendê-la porque estavam juntando todas as provas incriminatórias contra ela. Entre essas provas estava a filmagem do elevador onde a Courtney é vista atacando o Toby,
as cartas que eles trocavam e mais de 12 mil mensagens de texto que foram trocadas entre os dois. E essas mensagens confirmavam as agressões por parte da Courtney. Inclusive, nessas trocas de mensagem, o Toby citava já ter sido esfaqueado uma vez pela Courtney. Entre as provas também tinha uma acusação de agressão doméstica feita em Las Vegas em julho de 2021, quando ela atacou pratos e copos no Toby. E também outros registros de chamadas para a polícia por violência física. Inclusive, foi mencionado que ela já tinha tentado esfaquear outro namorado dela, antes dela conhecer o Toby. E também havia quebrado a mandíbula do Sean Holden, que é um fisiculturista super famoso. Isso em fevereiro de 2017. Mas o Sean, na época, não fez nenhuma acusação contra a Courtney porque ele estava traindo a sua esposa com a Courtney. Mas, na verdade, a maior prova contra ela era o relatório do médico legista, que concluiu que a lesão feita no Toby não poderia ter sido causada na distância que a Courtney alegou. A lesão tinha uma profundidade de 8 centímetros, então o ataque foi feito de uma curta distância. Se a faca tivesse sido lançada da distância que a Courtney alegou no seu interrogatório, provavelmente a faca teria perdido a força e apenas bateria no corpo do Toby e iria cair no chão, e não teria alcançado uma profundidade de 8 centímetros acertando uma artéria, como foi o caso. Foi determinado então que o ferimento era consistente com uma facada intencional, que foi infligida por meio de um golpe no peito. E o que é mais triste ainda é que essa facada acertou apenas alguns centímetros acima de uma tatuagem que o Toby tinha em seu peito com o nome da Courtney. A Courtney alegou que agiu em legítima defesa depois que o Toby a agarrou pelo pescoço e a jogou no chão. Porém, nenhuma marca visível ou ferimento foi registrado durante ou após seu interrogatório com a polícia. Então, aparentemente, a Courtney estava mentindo. Após a prisão dela e todas as evidências publicamente disponíveis, esse é um dos julgamentos mais esperados nos Estados Unidos. Sua defesa inicialmente apresentou uma moção para impedir que todas essas evidências contra a Courtney fossem divulgadas ao público, mas o pedido foi negado. Tanto que existem várias gravações disponíveis aqui no YouTube para quem quiser ouvir e ver dessas discussões deles e também da agressão dela no elevador. A defesa também entrou com um pedido para impedir que qualquer evidência gravada pelo Toby sem o conhecimento da Courtney não fosse usada no julgamento. Mas o juiz também negou esse pedido. A defesa da Courtney também entrou com um pedido para libertá-la sob fiança, enquanto ela aguarda o julgamento. Porém, após as evidências apontarem que a Courtney teve intenção de matar o Toby e levando em consideração o quanto de dinheiro que ela tem em suas contas bancárias, o juiz determinou que havia risco dela fugir. Então foi determinado que ela deveria permanecer detida até o seu julgamento, o que ocorrerá no estado da Flórida. E se ela for condenada por assassinato em segundo grau, ela poderá receber uma sentença de prisão perpétua com um mínimo de 16 anos e 9 meses atrás das grades. O pai da Courtney sempre defendeu muito sua filha, mas recentemente ele afirmou que ele não sabia sobre os conteúdos adultos que a filha produzia no OnlyFans. Ele falou que descobriu isso recentemente, foi uma surpresa para ele, e isso é um pouco estranho, porque as fotos da Courtney não são difíceis de encontrar na internet. Inclusive, o seu Instagram é ativo até hoje e é um perfil aberto ao público. E tem várias fotos dela no próprio Instagram, que é conteúdo adulto. E o que também é estranho é o fato da família dela não se perguntar em momento nenhum como que ela ganhava tanto dinheiro, sendo que ela não tinha um emprego fixo no estilo CLT. Então, o julgamento ocorre ainda esse ano, e nesse caso, dando a minha opinião, eu acredito que o relacionamento deles era de fato muito problemático. Com certeza, se eles tivessem terminado, a vida do Toby teria sido poupada. Porém, já não dá pra saber quanto ao próximo namorado que ela arranjaria. E quanto ao comportamento da Courtney, o que parece é que ela de fato era uma menina mimada que não parecia ter respeito pelo próximo. E ela achava que ela poderia ser assim principalmente por causa da sua aparência. Como se o Toby ou qualquer outra pessoa que ela se envolvesse estaria no lucro pelo simples fato dela ser uma mulher muito bonita e rica, mesmo sendo agressiva, violenta e muito controladora. Então, nesse caso, eu realmente acho que a Courtney nunca agiu em legítima defesa, e nenhuma das vezes que ela agrediu o Toby. Tanto que existem evidências de agressões por parte da Courtney usando faca e também usando copos antes do assassinato do Toby. E em nenhuma vez a Courtney parece ter ficado ferida por alguma ação do Toby. Então, mesmo quando a Courtney era violenta e machucava ele, inclusive quando ela esfaqueou a perna dele, ele nunca revidou.
a agressão. O Toby, quando morreu, ele estava a apenas uma semana do seu aniversário de 28 anos. E esse é um caso que deixa claro que um relacionamento abusivo pode partir tanto do homem quanto da mulher. Mas agora eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. O que você acha sobre a Courtney e o Toby? Você acha que foi legítima defesa ou foi assassinato? Deixa aqui nos comentários pra mim. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Não se esqueça de curtir, de se inscrever no meu canal para me apoiar na criação de conteúdos para vocês. E até o próximo caso.